Hoje eu vou falar para vocês sobre o Locali AI. É um dos aplicativos que eu uso e eu vou explicar o porquê, começando essa nova série sobre aplicativos que eu utilizo no meu iPhone. Se você utiliza a inteligência artificial, ela é muito útil para você questionar sobre seus problemas de saúde. Ele vai te responder de modo muito claro sobre como você vai redigir um e-mail. Ele vai transformar o seu e-mail, como você vai passar uma mensagem. É algo realmente que a gente tem utilizado bastante e eu entendo que vai fazer parte do nosso cotidiano. Mas se você parar para pensar, você está passando dados críticos para uma empresa de tecnologia e você não sabe como é que ela vai monetizar em cima deles. Vou te dar um exemplo da minha preocupação. Eu posso fazer um exame médico, constatar que eu tenho uma propensão a algum problema de saúde e essa empresa, por exemplo, pode vender esses dados para as operadoras de seguro-saúde. E de acordo com a massificação desses dados, ela pode entender que eu tenho algum risco de saúde e não mais contratar um plano que me assegure caso eu precise de uma intervenção médica. Então, isso demonstra os riscos de nós passarmos todos os nossos dados a uma empresa terceirizada. Imagina o seguinte, a dona do ChatGPT pode vender a informação para a empresa que comercializa seguros e diz o seguinte, olha, esse usuário tem um risco de uma doença que vai te gerar um custo de alguns milhares de dólares. Então, não é interessante você fazer contrato com ele. Antes mesmo de você ter a doença, a empresa já vai negar o seu contrato. Pensando nisso, encontrei um aplicativo que trabalha com inteligência artificial de modo local, sem passar para a internet, que é o tal do Locali.ai. Como é que ele funciona? Você pode escolher o modelo de inteligência artificial. Então, eu estou utilizando o Gemma 3N, que é do próprio Google. Se eu quiser usar um modelo um pouco mais tranquilo, menos pesado, eu utilizo o Gemma 2. E o interessante é que ele vai dizendo o que cada modelo faz. Então, quando você escolhe os modelos, eu tenho aqui o Gemma 3N, que é o mais poderoso, só que ele é recomendado para iPhones com processador um pouco melhor. Ele recomenda para o uso para o iPhone 17 Pro e o uso para o iPhone Air. Tem um outro modelo que ele recomenda, o Gemma 3N, para modelos como o iPhone 15 Pro e mais novos. Ele precisa de mais processamento, mas não tanto processamento quanto o que precisa do iPhone 17 Pro. Você tem o Gemma 2, que é o modelo mais leve, recomendado para iPhones também 15 Pro e mais novos. E aí você pode encontrar o seu modelo. Tem o Llama 3.2, que é da Meta. Esse modelo aqui, o Llama 3.2 1B, é ideal para quem tem iPhones mais antigos que o iPhone 15 Pro. Então ele tem uma série de modelos que você pode utilizar. Você não precisa pagar assinatura por isso, que é outra vantagem que você tem, já que todos os modelos de inteligência artificial, quando você precisa de um pouquinho mais, ele vai exigir que você pague para utilizar o modelo, além da facilidade de você poder utilizar um atalho com a própria Siri, podendo chamar diretamente esse modelo. Então eu vou dar um exemplo prático para vocês de como funciona. Eu vou utilizar aqui o modelo mais completo para vocês verem que a resposta é tão consistente quanto que você tem no seu ChatGPT, no seu Gemini e usando localmente, sem que esses dados sejam enviados para treinamento ou mesmo correndo o risco de ser monetizado. Ensine sobre a Era de Ouro do Império Romano. E aí ele começou a escrever o texto. Vocês podem perceber que o texto é um pouco mais lento do que nós estamos acostumados quando você manda essa solicitação para o ChatGPT ou para o Gemini, porque você está rodando isso localmente. Então imagine uma biblioteca gigante que aí o seu iPhone, o processador do seu iPhone vai começar a trabalhar e construir a informação para você. Então aí você pode perceber que ele está dando aqui uma aula sobre a Era de Ouro do Império Romano. Começa no reinado do Augusto, então, e ele continua escrevendo e você pode interagir com esse texto. Depois da resposta, você tem a possibilidade também de trabalhar com chats. Eu fiz aqui um teste uma semana atrás, estou fazendo o hoje para vocês. Reiniciei minhas conversas, porque tinha alguns dados críticos aqui, já que esse é um aplicativo que eu utilizo. Se você utilizar, por exemplo, um outro modelo, o Gemma 2, que é mais leve,
Ele começa a carregar o modelo e eu posso, nessa mesma pergunta, fazer outros questionamentos. Como terminou a Era de Ouro? Eu não vou dizer que é do Império Romano justamente para saber se ele está mantendo o contexto. Com o modelo que é mais leve, vocês podem perceber que a resposta ela é mais rápida. Então você pode ajustar exatamente para o tipo de iPhone que você tem. E aí você pode perceber que ele manteve o contexto, ó, a Era de Ouro do Império Romano terminou por uma combinação de fatores complexos, ou seja, mesmo eu fazendo uma pergunta mais abreviada, ele conseguiu responder. E eu acho interessante que você pode, na mesma pergunta, escolher modelos completamente distintos. Se eu quiser que esse contexto continue com a inteligência artificial da Meta, ele também vai continuar trabalhando e me dando a resposta da mesma forma. Entrando nas políticas de privacidade, aqui é o ponto crítico desse serviço que eu quero colocar para vocês, que é o seguinte: se a aplicação colhe minhas informações através do meu acesso. E ele garante para você que não coleta dados nem informação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou colocar em modo avião. Faça um resumo sobre o Império Persa. Vocês podem perceber que estou offline, já que eu coloquei em modo avião, e ele continua me respondendo. Se você também quiser aperfeiçoar e-mails do seu trabalho, mais confidencial, pode utilizar esse modelo, que você não vai ter também nenhum problema. Como você vai fazer para instalar esse aplicativo? Você vai entrar na sua App Store do próprio iPhone, em procurar por Locali e vai clicar aqui e vai poder baixar. É muito simples, funciona super bem, ele é confiável, ele mantém a privacidade daquilo que você conversa e é otimizado tanto para os iPhones, quanto para iPads, quanto para macOS. Eu tenho, inclusive, em todas as minhas máquinas. Vou deixar o link aqui da versão para você baixar para iPhone. Depois me contem aqui o que acharam do aplicativo. E não é sem motivo que eu coloquei ele como o primeiro aplicativo para a gente colocar na série sobre os aplicativos que eu utilizo no iPhone, que eu vou deixar aqui uma playlist para vocês acompanharem e também testarem essas soluções. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, nos assiste constantemente, como 85% das pessoas, e não se inscreveu, se inscreve, porque eu acho que isso daqui vai te ajudar bastante. Se quiser contribuir com o canal, você pode ser membro também. E os vejo no próximo vídeo. E vou dar exemplos para isso. Coloquei para criar uma nova nota e vou ficar literalmente ditando aquilo que eu estou conversando com vocês, e vocês podem perceber que ele escreve sem parar. Eu gostaria de ter uma ideia para criar um vídeo para o canal que atendesse as pessoas que não utilizam toda a produtividade que o Notas oferece. Eu, particularmente, tive uma experiência muito grande procurando um aplicativo de notas perfeito e, na verdade, já estava aqui. Então, estava pensando em dar alguns exemplos de produtividade e organização daquilo que eu escrevo. Vocês podem ter percebido, a transcrição foi super simples e ele já passou a nota diretamente para o iPhone, como eu vou mostrar para vocês. Então vocês podem perceber, ó, a nota veio para cá. Se você tem um iPhone com o Apple Intelligence, o que você pode fazer? Você pode clicar aqui, jogar aqui um pouco mais para cima, clicar em redigir. O redigir ele vai ter suporte direto ao ChatGPT. E aí você pode colocar expanda esse texto e reorganize as ideias. E já pedir para ele reorganizar as ideias, e você pode perceber que o texto ficou maior, ele continua criando, dê um OK. E você pode fazer isso praticamente qualquer nota. Se você não tiver o Apple Intelligence,